Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do irmão Pedro Dong pelo canal do Instituto Vida para Todos. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, o Bruno de Santa Maria, o Marcelo de São Paulo. Boa noite, irmão Pedro, boa noite, convidados, bem-vindos a todos a esta live. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Sejam Bem, muito bem-vindos para essa live, na verdade gravada, porque quinta-feira estaremos indo para Foz do Iguaçu. boa noite, irmão Excelente. Pedro. Boa noite, André. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmão Pedro, André, Bruno, todos estamos acompanhando. Amém. Antes, então, de iniciar com a apresentação dos dois irmãos, queridos irmãos interlocutores, André, vamos explicar um pouco um projeto e uma mudança de nomenclatura e também um projeto, né, para explicar para os irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar para os irmãos, houve uma mudança de nomenclatura, graças ao Senhor que desde que o Senhor, né, fez tantos milagres, tantas coisas acontecendo no nosso meio, e principalmente a pregação do Evangelho no mundo exterior, nas missões, né, no exterior, África, também, né, nós estamos construindo obra na Europa, também centro de obra, também estão procurando lugar nos Estados Unidos, e graças a Deus, com o andar da carruagem, as coisas estão andando, e também um aspecto importante que são as ofertas. As ofertas, né, graças a Deus, têm acompanhado o encargo, né, nessa última conferência internacional, somados com a conferência Geração Santa, Geração Final. Nós havíamos, né, posto uma meta de conseguirmos 1.500.000 reais para ofertas para missões no exterior, e principalmente para as grandes despesas que estamos tendo para tomarmos o continente africano, prepararmos esse continente para a grande conferência que haverá em outubro, e também de todas as necessidades financeiras de todas as regiões da obra, né? Também cada região tem as suas necessidades, Sim. e nós temos, graças a Deus, temos reforçado o encargo de Ministério de Riquezas Materiais, MRM, Sim. e, graças a Deus, pouco a pouco, algumas regiões estão realmente trabalhando muito firme nisso, né? E eu sei que a região 6 está trabalhando forte, a região de São Paulo também está trabalhando forte, e eu acredito que várias outras regiões, né? Região 2, região 1, eu acredito que várias outras regiões estão trabalhando muito forte, e houve um pedido de mudança de nomenclatura de nome, né? Porque o Ministério de Riquezas Materiais é um ministério, e os irmãos pediram para nós denominarmos esses irmãos que vão fazer uma oferta maior, né, uma oferta especial, quem tem um pouco mais de condições financeiras, né, entrar com uma cota mínima de R$ 500 por mês, né, até R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, quer dizer, não há limite, né, quanto o Senhor colocar no coração, e isso para que cada região tenha um saldo, né, para atender às necessidades da região, e também para ajudar na obra no geral, né? E, graças a Deus, isso está andando muito rapidamente. Amém. E nós queremos, então, anunciar para os irmãos que nós vamos começar a chamar, né, os irmãos que estão colaborando, né, para essas ofertas especiais, que esses irmãos que têm Ministério de Riquezas Materiais, né, ofertando uma quantia um pouco, né, mais substancial, para realmente fazermos caixa para a necessidade doravante, cada vez mais a necessidade será maior. Nós vamos chamar os nossos irmãos de empreendedores do reino, porque, de fato, eles são empreendedores, são como os que se preocupam com o negócio do Senhor, com o, né, empreendimento do Senhor, tá? Então, graças a Deus, nós vamos começar a chamar de empreendedores do reino, tá bom? Amém. Amém.
André, também, então Ótimo. vamos aproveitar, né? Tem um outro projeto que vai nascer agora, né? Que talvez a gente Isso. faça um anúncio um pouco melhor na conferência em Foz, mas também eu acredito que se houver necessidade, né? Eu pediria então para o irmão Maurício, lá da região Uhum, 6, né? uhum. Organizar um Zoom, né, para tirar todas as dúvidas desse projeto. E eu vou pedir para o André Oliveira, por favor, explica um pouco para os irmãos do que seja esse projeto. Bom, esse projeto é um projeto chamado Pães e Peixes e consiste em que todos os irmãos que ainda tenham livros usados da Editora Vida da Vida, especialmente Alimento Diário, doem esses livros para os serviços de literatura das suas regiões. E esses livros, então, depois de uma análise, de um carimbo, de uma definição de endereços, vai ser destinado às casas de adolescentes para que esses livros, como doação, possam ser distribuídos com os adolescentes de 11 a 15 anos durante a comportagem. Então, é uma maneira de o livro que está guardado na prateleira poder servir essa multiplicação de pães e peixes nas mãos de jovens. Então, esse é um resumo bem alto nível. E como o irmão Pedro falou, além das próximas comunhões, o irmão Maurício vai ter uma reunião, vai promover uma reunião de Zoom para explicar todos os detalhes desse projeto, a necessidade de pessoas responsáveis, quais os procedimentos para você doar o livro, e isso já vai começar a rodar nas próximas semanas. Mas já que você está ouvindo essa live, você pode já começar, pelo menos, separar o seu livro em casa, para que assim que o projeto comece, você já possa levar esses livros para o serviço de literaturas ou para os núcleos responsáveis por essa distribuição para as casas de adolescentes nas suas regiões. Então, eu vou mostrar o logo do projeto, está bem bonito. Olha só, se uma palavra pode mudar muita coisa, imagina um livro, Projeto Pães e Peixes. Aí os irmãos podem guardar esse logo aqui já no seu coração e então, nas próximas semanas, isso vai ser divulgado de uma maneira mais extensiva. Amém, irmão Pedro. Podemos seguir. Quer Então, André, complementar? só complementando alguma coisa, para os irmãos entenderem que esse encargo surgiu porque os adolescentes de 11 a 15 anos não podem fazer comportagem envolvendo comercialização de livros, né? Mas nós sabemos muito bem, quem lida com adolescentes sabe que os nossos adolescentes, eles estão a 1.000 por hora, né? Sim, Eles sim. querem participar também de fazer comportagem, pregar evangelho, né, fazer orações, fazer imersão com as pessoas, porque eles têm experimentado que essa palavra tem mudado as vidas das pessoas. Mas para proteger os nossos adolescentes e não também apagar o encargo deles, então nós vamos iniciar esse projeto. Todos os irmãos devem ter alimento diário, né, usado, seminovo, em casa, ou alguns livros, né? Nós podemos fazer essas doações, levarmos para esse serviço na igreja, ou serviço de literatura, ou um serviço específico, né? Cada igreja, por isso que Maurício ainda vai explicar, né? Mas já podemos pensar em como montar, né? Então, nós vamos levar nossos livros, se possível, não velhos, né? Seminovos, tal, e não se preocupa, esse serviço, né, irá apagar o seu nome, tá? E vai colocar um carimbo, né, que é livro para doação. Deixa claro que não comercializamos esse livro, porque os meninos de 11 a 15 anos não podem comercializar, né? Então, mas não queremos apagar encargo deles. Então, eles vão levar esses livros, eles continuam, né, com o encargo de orar pelas pessoas, fazendo imersão da palavra, não é isso? Mas eles podem também deixar o evangelho do reino em forma de livros nas mãos das pessoas, não comercializando, mas fazendo doação desses livros, tá? Amém. Para as pessoas que eles farão contato. Portanto, queridos irmãos,
vamos já preparando, separando Isso. cada um, né? Os seus livros, tudo tal, e quando começar a igreja começar, a sua igreja começar, né? Já com atuar, vamos já levar o nosso livro para essa doação, para que nossos adolescentes, né, de 11 a 15 anos, possam ter também essa oportunidade de fazer comportagem com doação de livros. Certo, Amém. André? Isso, excelente. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá então para a live de hoje. Nós convidamos o Bruno, que mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e também, né, oh meu Deus, Marcelo. o Marcelo que está em São Paulo, né? Então vamos primeiro pedir para o irmão Bruno, né, fazer uma apresentação rápida, e ainda mais pelo fato do Bruno estar em Rio Grande do Sul, eu acredito que os irmãos estão também ansiosos para saber como está a situação, né, dessa calamidade, tragédia, né, para esse estado, né, do Sul. Bruno, apresenta-se um pouco para os irmãos te conhecerem e também fala um pouco como estão as igrejas aí. Amém. Como o irmão Pedro disse, meu nome é Bruno, sou mineiro de Belo Horizonte, moro aqui em Santa Maria há 12 anos. O Senhor me trouxe para cá e fui abraçado pelas igrejas do Rio Grande do Sul. Muito bom viver aqui com os irmãos, né? Esse momento de tristeza, né? De catástrofe, mas nós estamos muito fortes, viu, irmão Pedro? Estamos Amém. convictos que sairemos desta mais fortes Amém. para Amém. pregar o evangelho do reino, para trazer o Senhor de volta. O Senhor quer isso de nós e nós queremos dar isso para o Senhor. Queremos ser essa igreja desejável, fora da caixa. Então, a gente está sentindo nos irmãos uma confiança muito grande, né? Bastantes de nós estamos indo para a conferência no Cone Sul nesse final de semana, mesmo com a estrada fechada, vamos ter que dar uma volta maior para chegar lá, mas nós não vamos abrir mão de acompanhar de perto a palavra profética. E vou aproveitar, Bruno, eu vou aproveitar então falar, dar um feedback para os irmãos, de que desde que nós, né, abrimos uma conta da igreja em Canoas para oferta, para socorro, né, para essas famílias e também as igrejas, né, que foram prejudicadas com essa inundação. Graças ao Senhor, a reação dos irmãos foi muito positiva, né? Os irmãos estão realmente com muito encargo ofertando para essa conta e nós já estamos fazendo uso dessa conta para socorrer, né, quem precisa, mas com muito critério, né? Não vamos jogar dinheiro fora, tudo com muito critério. E hoje mesmo, né, recebi, né, uma mensagem de que também, né, no exterior, né, como nos Estados Unidos ou outros países, também querem ajudar, e eu também passei essa conta para os irmãos. Então, eu creio que, né, essa movimentação do corpo mostra que, né, essa circulação de vida está também promovendo a comunhão do corpo também nesse aspecto de socorro aos irmãos necessitados. Isso é maravilhoso, né? E agora vamos para Marcelo, né, Marcelo? Você é de São Paulo, sempre, né, serviu ali com os adolescentes, né, e agora você também, né, eu acho que você amadureceu um pouquinho mais e enfrentou dificuldades lá, mandamos você para a África, né, e você, e você, né, no meio de sofrimentos, né, é que se forja um guerreiro, né? Então, graças ao Senhor, né? E fala um pouquinho sobre você e também fala um pouquinho da sua viagem para a África. Depois, Bruno também fala um pouco dessa viagem para a África. Amém. Bom, eu sou Marcelo, sirvo na igreja de São Paulo, mas eu nasci e cresci na igreja em Fortaleza, Ceará, e ainda passei 5 anos também no Rio de Janeiro, onde eu fiz minha faculdade, pude lá também servir se aperfeiçoado com os irmãos. Já estou em São Paulo faz uns 7 anos aí, desde então servindo com os irmãos, né? E graças ao Senhor, né, tive essa oportunidade de ficar 2 semanas na África, né, fui numa turma agora junto com o irmão Ami e irmãos de várias localidades, inclusive o Bruno que está aqui conosco. E eu vi que, de fato, eu pude provar da palavra que o irmão Pedro tem falado, né, sobre o sapo que precisa sair do fundo do poço, né?
Lá no fundo do poço, você olha para cima, né? Claro, né? A gente sempre servia aqui em São Paulo, né? Com muito encargo, muito trabalho, mas de fato, quando você sai, quando você é enviado, você vê que de fato a obra do Senhor é muito maior Amém. que a sua localidade. E ver isso, irmãos, provar isso é algo que realmente te transforma, né? Que te encoraja muito, né? Graças ao Senhor tivemos dias maravilhosos lá, né? De muita comunhão, recebemos lá irmãos de vários países da África, né? Tanzânia, Moçambique, Quênia, Uganda, entre outros, os próprios irmãos lá da África do Sul, né? E muita comunhão, muita troca de experiências e assim algo que me emocionou muito foi ver que a palavra ela faz a obra, né? E a palavra é uma só, né? Vendo irmãos lá de outros países falando das suas experiências, né? Por exemplo, ver irmãos lá do Quênia falando que tinham as reuniões tradicionais e de repente adicionaram os adolescentes e os adolescentes começaram a incendiar as reuniões e grito de guerra e a casa de adolescentes. E isso revolucionou a igreja. Irmãos, isso é a mesma experiência que a gente tem aqui, né? É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra é a mesma, né? A Amém. palavra profética tem feito essa obra, né? Essa unidade, tem trazido unidade para o povo de Deus. E a unidade traz essa prosperidade, traz o avanço, faz a obra avançar, né? Então, muito encorajado, né? Ver lá irmãos guerreiros, e muitos brasileiros que estão lá, né? Que deixaram tudo, né? O conforto aqui para ir lá, de viver de maneira simples, se entregar, né? Fazer a obra. Puxa, isso encoraja muito, né? Isso encoraja muito, né? Tivemos experiências com a comportagem lá, né, Bruno? De ver, né? Por um lado, a gente tem que valorizar muito a comportagem aqui no Brasil, porque aqui a gente tem mais liberdade, as pessoas são mais abertas, e lá é um pouco mais difícil, mas, por outro lado, também vemos que esse é o caminho, né? Esse é o caminho para contatar as pessoas, para ter contatos, né? Abrimos muitos contatos lá, fomos encorajados pelos irmãos, e também tivemos momentos de dificuldade, né? Como o Pedro falou, pouco ali de perseguição, né? Alguns seguranças, né? E até engraçado, né? Lá, os irmãos africanos, até mesmo algumas palavras como que o pessoal do PAC, né? Que criou e acabou todo mundo falando como churipanga, xalaia. Eles falam isso lá, os irmãos africanos lá, falando em outra língua, daqui a pouco ele fala churipanga, xalaia. Ai, E, ai, ai. E foi muito engraçado e muito legal, né? Mas, assim, tudo é para o nosso aperfeiçoamento, né? Todas as experiências que a gente passou Amém. lá, muito bom. Amém. Voltei muito encorajado para viver a vida da igreja mais intensamente. Também, quando você passa, você fica, né, com mais propriedade para transmitir, para encorajar os Amém. irmãos a ofertarem, encorajar os irmãos a se apresentarem. Então, muito bom esse tempo que passamos lá. Né, Bruno? Amém. Eu vou aproveitar, Marcelo, eu vou aproveitar, se você me permite, né, usar a sua experiência para encorajar outros irmãos, né? A gente ficando muito numa só localidade, né, nós ainda temos uma visão bastante limitada, né? E então, por exemplo, com relação à comportagem, né? Você que está, né, sempre viveu na sua região, na sua localidade, a comportagem, amém, comportagem, graças ao Senhor, nós temos aí para pregar o evangelho do reino e tal, mas não é tão valorizado, né? Você não valoriza tanto, né, essas ferramentas que Deus nos deu, se você não sair para ver a utilidade dessas É, ferramentas lá É. fora, né? Então, eu acredito que houve uma grande mudança, por exemplo, na cabeça do Marcelo, né? Se eu estiver errado, você me corrige, né? Eu acho que o Marcelo viu a utilidade maior, né? A importância vital
né, de Sim. comportagem para avanço de uma obra, para expansão de uma obra. Ele percebeu que lá na África, né, se não houvesse a comportagem, como é que nós iríamos fazer a expansão da obra lá? Né? Como iríamos alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas? Né? E se não houvesse, ele comentou sobre adolescentes, se não trabalharmos com adolescentes, como iríamos também, né, fazer com que, né, na África também saiamos um pouco, né, dentro da caixa, reuniões tradicionais, tal, e levar para outro nível com a ajuda dos adolescentes, né, entrando na imersão na palavra, grito de guerra, quer dizer, isso nós vamos conseguir, essas ferramentas que o Senhor nos deu, né, você começa a dar mais valor quando você sai e vê como funciona lá fora, né, e outra coisa também, né, Marcelo, só se você me permite, você chegou a ser preso, né? Chegou a ser preso e essa experiência acho que foi boa para você, né? Para você, como eu disse sempre para os irmãos, né? A gente às vezes precisa passar por uma dificuldade bastante, né, séria, né? E isso é Uhum. bom porque cria um pouco a casca, né? Eu falei, cria um pouco a casca. Quando a gente machuca um pouco tal, né? E começa a sangrar, mas depois cria um pouco casca e ficamos um pouco mais calejados, começamos, né? Viramos mais, né? Eu digo assim, uma criança vira homem, né? Então, É. graças a Deus, nós estamos. Eu fiquei muito contente porque vários irmãos saíram, né, da sua região e foram para a África juntamente nessa leva, juntamente com Marcelo. E eu acho que todos eles voltaram mais impactados, com uma Amém. visão mais aberta. E o Senhor está preparando, para mim, está preparando uma equipe, né, de um batalhão de elite, né, para poder enfrentar qualquer situação do mundo inteiro. Onde houver necessidade, nós estamos mandando pessoas lá, né? E Amém. então, o Bruno, aproveita, você também fala um pouco de sua experiência na África. Amém. Eu estou muito feliz, irmão Pedro, por ter tido essa oportunidade. A gente vê cada detalhe, né? Cada tesouro dessa palavra profética que foi destrancado para nós na prática. A gente vê a importância da comportagem, né? Para o Senhor nos expor, para o Senhor provar o nosso coração, para a gente entender que nós vivemos dessa palavra, a importância da imersão, do grito de guerra, de orar a palavra para a pessoa, dela receber, dela ficar louca e querer levar o nosso papel, querer tirar foto. Então, o que o Senhor está fazendo ali na África do Sul é magnífico, né? Uhum. Realmente, esse centro de obra vai ajudar nessa conquista desse continente africano, né? Nós tivemos oportunidade de nos entrelaçarmos com irmãos de outros países da África. Eles nos aperfeiçoaram, nós aperfeiçoamos ele. Foi uma mútuo aperfeiçoamento e muitas experiências, né, inesquecíveis. Nós voltamos. Eu conheci o Marcelo lá, né? Eu já tô com saudade dele, mandei mensagem para ele, ó, tô com saudade de você. Então isso cria um entrelaçamento, né? Quase que quântico. A gente começa a Exatamente. sentir o que o outro sente e foi maravilhoso, né? A gente sair do nosso conforto, né? Do nosso mundinho aqui e poder ver a palavra, fazer a obra, ver o poder dessa palavra alcançando as pessoas de várias religiões, né? Hinduístas, muçulmanos, aceitando o Senhor, invocando o Senhor. Isso enche o nosso coração de alegria e de confiança que nós estamos no caminho certo. Seguir Amém. essa palavra, de usar essa palavra, né? De amar essa palavra. Maravilhoso. André, quer comentar um pouco, André? Olha, eu, eu sempre falei para o Marcelo que ele tinha que ir para a África, né, Marcelo? Acho que foi uma das primeiras pessoas que falou. Falou, sim. Porque, assim, a gente tem a oportunidade de ir para um lugar que a gente sente uma forte necessidade de que a obra tenha resultado e a gente não pode levar nada de nós mesmos, né, gente? Só imersão na palavra, só o que a gente está ouvindo, sem agregar, sem tirar nada e crendo que essa palavra faz a obra de Deus, né? E além de tudo, vocês foram já com outras ferramentas, né? Quando eu fui só comportagem, mas agora já tinha casa de adolescentes, vocês já estão vendo centro de obra, já estão vendo
casa do PAC. Então, a rapidez com que Deus está fazendo esses milagres está totalmente em linha com aquilo que a gente está ouvindo, né? Então, eu sempre falo, precisa ir para a África. Quem tiver a oportunidade tem que sair de casa, se desproteger das coisas que protegem a tua vida normal e vai lá correr o risco de ser bombardeado na dimensão de Deus com a palavra, com a vida, com a experiência, com o desespero da pressão e realmente ver que a doçura como Deus Pai faz a sua obra, né? E, claro, constrói algo muito maravilhoso. Então, irmão Pedro, eu também tenho esse sentimento de que, graças a Deus, que alguns de nós tiveram a oportunidade. Vamos ter uma conferência maravilhosa agora em outubro, que vai ser um marco na nossa história de colheita de frutos daquilo que a gente está semeando, tudo porque a gente é obediente a uma palavra só, né? A palavra está em todos os países, não importa o alfabeto, não importa o idioma, mas essa palavra está fazendo a obra de Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos para a palavra, né? Ah, nós estamos dentro do escopo de quem tem ouvidos, ouça, e nós estamos entrando para apresentar a igreja em Filadélfia, que é uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3, e antes de entrar mesmo na história da igreja Filadélfia, eu fiz questão de estabelecer alguns princípios muito importantes, porque o desvio, né, desses princípios é que a degradação entrou na igreja, e não é brincadeira, queridos irmãos. Alguns irmãos podem achar que eu sou muito teimoso, estou insistindo em falar nisso. Irmãos, é exatamente esse ponto que eu estou falando, fez com que, irmãos, a igreja entrasse em degradação por mais de 19 séculos. 19 séculos. O que são 19 séculos? São 1.900 anos atrasando a vontade de Deus, permitindo, né, a degradação entrar, permitindo heresias, né, penetrarem na igreja. Muitas vidas que amavam o Senhor, né, tiveram uma vida totalmente na ignorância, né, sem conhecer a vontade de Deus, sabe? São 19 séculos de muita tristeza, muita tristeza. Então, eu fiz questão de deixar bem claro, né? Por isso que eu comecei com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 nos mostra, né, qual é o princípio, né, de Deus trabalhar, né? Eu deixei bem claro, né, nessa última, porque a mensagem 1 teve o título de uma retrospectiva da história da igreja no primeiro século, mas eu sequer consegui entrar, né, no primeiro século. E a segunda mensagem é a mensagem 2, a raiz dos problemas na igreja em Éfeso, né? Só lembrando aos irmãos que quando o Senhor falou, tenho porém contra ti, né, para a igreja em Éfeso, né, que abandonasse o teu primeiro amor, né? Arrepende-te de onde caíste, senão virei a ti e tomarei o teu candeeiro de ouro. Então, é uma coisa muito séria, perder o primeiro amor. Mas que é perder o primeiro amor? Como se perde o primeiro amor, né? Então, eu acho que este semestre ficou muito claro para nós que até para amar o Senhor, nós não temos capacidade de amar o Senhor. Até para amar o Senhor, nós precisamos do suprimento da palavra de Deus, né? E a palavra viva de Deus, né? Deuteronômio, capítulo 6, mostra que é importante o povo de Deus guardar os seus mandamentos e, né, e os seus estatutos, né, e praticar, colocar em prática. E a primeira exigência do Senhor é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quer dizer, a primeira exigência do Senhor é amar o Senhor. Então, a igreja em Éfeso perdeu isso, abandonou o primeiro amor. Só que
como se ama o Senhor com todo o nosso ser. Por isso que Deuteronômio 6 começa com a palavra. Se a gente, única forma de manter aceso o primeiro amor, nosso amor pelo Senhor, e amor total de todo o nosso ser, irmãos, é pela palavra, não tem outra, né, não tem outra alternativa. E por isso que logo em seguida ele fala assim, né, esta palavra estará no teu coração. Né? Então, como a gente manter o primeiro amor para com o Senhor é manter a palavra de Deus no coração. Não é a palavra de Deus na nossa mente, não é a palavra de Deus, né, no nosso arquivo da teologia, não, mas é no nosso coração, sabe? O coração que é um lugar para gravar a palavra de Deus. Logo em seguida ele fala, inculcarás, né, nos teus filhos esta palavra, né? Então tem que inculcar não só no coração dos filhos, primeiro tem que inculcar no nosso coração. Então, graças a Deus, né, e inculcar a palavra ainda é questão da palavra profética, né? Então, por isso que eu não arredo o pé nisso, né? Os irmãos, alguns podem achar que eu estou muito insistindo nisso, mas esse é o ponto, esse é exatamente o ponto da degradação, quando o inimigo conseguir atingir, né? Por isso que, né, deixando bem claro, Apocalipse 1, versículo 1, a palavra que a igreja precisa, né, inculcar no seu coração, não é a palavra de teologia, não é a palavra que se apresenta em seminários cristãos, né, mas é a revelação de Jesus Cristo, né? O Senhor precisa nos revelar a cada dia, né? Cada semana, ele precisa falar uma palavra viva para conosco, e essa palavra não é inventada pelos homens, essa palavra vem da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, a palavra realmente revela os próximos passos no movimento de Deus. Por quê? A palavra, se a igreja crê, essa palavra executa. Se essa palavra executa, faz acontecer, né? Por isso, são as coisas que devem acontecer. Então, se nós cremos na palavra, né, falada pelos profetas, essa palavra vem da revelação de Jesus Cristo, e essa palavra vai executar a obra de Deus, as coisas vão acontecer. Então, Deus quer apresentar para um grupo de servos. Esse grupo de servos, irmãos, é principalmente um grupo de profetas. Se inimigo tem usado mentiras para dizer que eu anulei os profetas na vida da igreja, isso é total mentira, né? Na igreja existe um grupo de servos, esse grupo de profetas, e eu faço parte desse grupo de profetas, né? Só que, para revelar esse grupo de profetas ou de servos, ele foi notificar um profeta, um servo. Ele foi notificar o servo João. Então, João recebeu a revelação e o que ele fez? Passou simplesmente para o grupo de servos, e João faz parte desse grupo de servos, sabe? Isso que é importante os irmãos entenderem, né? Não é palavra de João, mas a palavra da revelação de Jesus Cristo, trazido por João, porque João foi notificado, e todos nós temos obrigação e responsabilidade de transmitir essa palavra fielmente à igreja. Amém. Aí vem a visão de Zacarias capítulo 4, que eu apresentei na mensagem 1, né? São 2 bicos de ouro que o azeite vem das 2 oliveiras. Isso quer dizer que a fonte, a origem da palavra vem de Deus, né? Deus é essas 2 oliveiras e suprem o azeite dourado, e ele verte, né, o azeite dourado é por meio dos 2 tubos de ouro, 2 bicos de ouro. Esses 2 bicos de ouro representam a palavra falada pelos profetas, né? Que no caso é João, né? No caso de Apocalipse 1 é João. Então, João né, faz com que o azeite dourado é derramado, que é a palavra, né? Derrama-se não diretamente para o candelabro de ouro, as 7 lâmpadas, mas derrama-se em cima de uma vasilha, um vaso,
E esse vaso, sim, esse vaso representa os servos, representa os profetas, ou melhor, os servos do capítulo 1 de Apocalipse são os mensageiros, são os anjos das 7 igrejas. Então, são os que são fiéis, idôneos para transmitir a palavra de Deus para a igreja. Leva através do tubo, né, para manter acesas as 7 lâmpadas. Aí a igreja, então, é testemunho vivo, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus é que movimenta, é que dá vida, é que traz alegria, e faz a obra de Deus, né, ir para frente, executar, quer dizer, é que movimenta tudo. Então, graças a Deus, irmãos, eu quero deixar muito claro que tudo parte da palavra que sai da boca de Deus, e ele usa o seu canal, o seu profeta aqui na terra, né? Amém. 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 Eu louvo o Senhor por restabelecer esse princípio entre nós. Isso é maravilhoso. E o Senhor nos deu um caminho prático para isso, que é a imersão, né? A gente inculca essa palavra no coração, a gente faz grito de guerra com ela, a gente ora essa palavra pelas pessoas, e a gente vê na prática a palavra fazendo a obra de Deus, né? Amém. E como Deus sempre fez. Isso é maravilhoso, isso nos dá alegria, nos dá uma vida numa outra esfera, né? E muita confiança para servir o Senhor, crendo e usando essa palavra. Amém. 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 Maravilhoso esse princípio, né? Que nós nunca mais o perdamos, né? Porque é isso que foi a causa da degradação e é isso que vai nos fazer prosperar no caminho do Senhor, né? Que a palavra que faz a obra, né? O Senhor quer nos fazer guardar essa palavra, mas guardar não é simplesmente adquirir um conhecimento, né? Essa palavra, ela de fato faz alguma coisa, ela gera algo, gera uma ação. E é isso que a gente prova com a palavra profética, né? Amém. Amém. Estava tendo comigo com outro irmão, né, outro dia. Quando a gente está lá imergindo, dá vontade de fazer alguma coisa, dá vontade de ficar só estudando e tal. E, puxa, que riqueza! Amém, é rico demais, mas ela quer avançar. A obra tem um propósito, a palavra tem um propósito, né? Nos faz nos mover. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente experimenta, né, uma ação que a gente toma, que a gente vê que foi a palavra que fez, puxa, isso sim é guardar a palavra, né? Amém. Isso sim é imprimir no coração e é algo que ninguém tira, né? Infelizmente, talvez os que duvidam não tiveram essa experiência, né? Não viram a palavra fazendo a obra, né? A gente tem que experimentar a palavra fazendo a obra, porque é isso que imprime e é isso que nos guarda e é assim que a igreja está sendo edificada, né? Amém. O irmão Pedro, né, ele falou muito disso, né? O irmão Pedro até falou, olha, não estou falando de mim, não estou me defendendo, não procuro isso, mas esse princípio, até para quem está ouvindo a live, não basta só você entender quem é o canal de Deus e aquela toda dinâmica. A gente tem que crer que essa palavra é a palavra da revelação. Não é um conhecimento bíblico, é o azeite dourado. Então, se aproximar dessa palavra, imergir nessa palavra, ouvir essa palavra, tudo tem que ser diferente, porque essa palavra essa palavra que vem para nós e transmitir fielmente é isso mesmo. A gente tem o irmão Pedro que entende de Deus a revelação de Deus, passa para a gente e a gente ama isso, como sendo a palavra que é de fato de Deus, que faz a obra de Deus, e essa dinâmica faz a igreja ser viva, né? As coisas acontecerem. Esse princípio de Apocalipse 1 a gente não cansa de ouvir, irmão Pedro, tá bom? Então, se você precisar repetir para nós, manter isso no nosso coração, no nosso radar, a gente ama ouvir isso, porque isso é o que muda tudo. Não que, como o Marcelo falou, a gente não quer cair na perda de esforço e tempo que foram esses 18, 19 séculos da história da igreja. Existe Bom, primeiro, Amós, eu li em Amós, né? Eu vou ler para vocês, Amós 3, versículos 7 e 8.
ali diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui já deixa claro um princípio. Qual o princípio? Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo, o que ele quer fazer, ou melhor, a revelação de Jesus Cristo, né? Sim, Então, sim. ele não faz nada sem primeiro revelar os seus profetas. Para quê? Para que os seus servos, os profetas, revelem para o seu povo, né? Então, e rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, o profeta, o servo de Deus e o profeta, ele só profetiza porque o Senhor falou. Se o Amém. Senhor não falou, irmão, quem profetiza em nome de Deus é mentiroso, tá? E a palavra não se sucede, não se Uhum. concretiza, tá? Então, isso é muito claro, né? E também Salmo 33, né, versículo 9, é muito claro, pois ele falou e tudo se fez. Quer dizer, quando Deus fala, a sua obra é executada, realizada. Sim, Sabe, isso é mais do sim, que claro, né? Ele sim. ordenou e tudo passou a existir. Quer dizer, a palavra dele é ordem. E a palavra de Deus tem tanto poder que traz à existência o que não Amém. existe, né? Amém. Então Amém. é isso que está acontecendo no nosso meio, né, André? Tantas coisas que não existiam antes, né? E agora estão existindo, né? Sim. Eu falei, por exemplo, nesse sábado, né, na conferência de capitães e tropas em São Paulo, né, os irmãos saíram por pouco tempo, mas saíram à tarde para fazer experiência do Vem e Vê, né? Eu falei que um grupo, né, de adolescentes encontrou, né, um grupo de estudantes uniformizados, né, na rua, e eles pararam esse grupo de estudantes e fizeram imersão com esse grupo e também Uhum. fizeram o grito de guerra, né? E todos estavam impressionadíssimos, todos entraram no clima, né? E queriam saber como eles podem continuar a ter esse tipo de coisa. Então, isso que quero mostrar, que, por exemplo, né, André, no passado, a gente, primeiro, a gente não teria esses adolescentes com essa coragem toda, essa É. loucura toda, de ficar abordando, né? Abordando as pessoas, abordando os adolescentes, eles chegam até, né, parar um jogo de futebol para abordar, eles chegam a parar. Eu sei que, né, acho que em Brasília aconteceu de um grupo de dança, né? Eles Sim. pararam um grupo de dança ali para fazer, né, imersão, grito de guerra. Quer dizer, então, o Senhor está dando essa intrepidez, ousadia para os nossos adolescentes que antes não tínhamos. Isso é porque o Senhor ordenou e Amém. essas coisas passaram a existir. Agora, Amém. mesmo que hoje, né, nós sejamos capazes de parar um grupo de pessoas e abordar, depois que você aborda, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Né, André? É. No passado, a gente iria fazer o quê? Fazer uma pregação tradicional? Vocês são pecadores que precisam se arrepender, crer em Jesus, tal, tal, né? Para os adolescentes, talvez não funcione essa uma tradução, Uhum. uma pregação convencional. Então, aí, os nossos adolescentes, de uma maneira muito espontânea, começaram a imersão na palavra. E hoje, todos nós estamos preparados, nós temos Uhum. imersão, né? A palavra, essas folhas impressas, né? Distribuímos para os outros e começamos a fazer imersão junto com essas pessoas. Aí já tocam na palavra, né? E depois ainda grito de guerra faz com que eles entrem ainda mais a fundo, né? Inculquem a palavra, sabe? É coisa maravilhosa. E depois é só você convidar, vem ver, né? Eles vêm. Por quê? Porque já tocaram no Senhor, tocaram no Amém. Espírito, tocaram no sobrenatural. Então, Amém. as coisas que não existiam passam a existir porque Deus falou e Deus ordenou, né? Então, não é coisa pequena que está acontecendo entre nós, né? E só que, né, André, a dificuldade, né, Bruno e Marcelo, a dificuldade, né, você fala, então é muito simples, todo mundo realmente acreditar que
os profetas falam a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, e as coisas vão se fazer, as coisas que não existiam vão passar a existir, então Deus vai terminar de fazer sua vontade muito rapidamente, mas esbarra-se em um problema principal. Qual é o problema principal? O canal que Deus usa para falar, para ele falar, né? Para Deus falar, ele usa um canal, esse canal é homem. Sim. Aí, esse é um grande problema. Você vai falar, não, pô, não pode ser, né? Então, o próprio Jesus foi enviado como esse canal aqui na Terra. Olha quanta dificuldade Jesus teve no meio dos judeus para dizer, eu sou enviado de Deus. Né? Eu não posso fazer nada de mim mesmo, da forma como, né, eu vejo fazer o Pai, é assim que eu faço. Isso está em João 5,19, né? Então, na verdade, quem ouve a minha palavra, versículo 24, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quer dizer, você crê na minha palavra, você ouve a minha palavra, mas não precisa crer em mim, crê naquele que me enviou. Né? Então, ele é a fonte dessa palavra, né? Então, aí, versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, julgo, o meu juízo é justo, mas não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Olha a dificuldade que Jesus tinha para se explicar que tudo que saía da boca dele e tudo que ele fazia não vinha dele, vinha do próprio Pai, que os judeus, né, amavam o Pai, amavam a Deus, mas não conseguiam crer que Jesus realmente falava a palavra do Pai e fazia a obra do Pai, né? Aí ele fala também, no capítulo 6, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Olha quanto esforço Jesus teve que despender para dizer que ele era o enviado de Deus. Então, somente crê nele. Quem crê nele vai ter vida eterna. Quem crê nele será salvo. Porque o Evangelho de João tem polema, João 3,6. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Era tão simples. Crer em quem ele enviou, terá vida eterna, porque Deus amou o mundo. Só que os judeus não conseguiram crer, tiveram tantas e tantas dificuldades. E por isso que, nessa última mensagem, eu quis questão de mostrar a dificuldade e para que, finalmente, a partir do capítulo 10, ele começa, então, a buscar as suas próprias ovelhas. Amém. Já que a nação, né, dos judeus não quis aceitá-lo, os líderes judeus não quiseram aceitá-lo, aí ele foi procurar, né, um grupo de ovelhas, um pequeno número, mas era quem cria que Deus enviou a Jesus, e no final, né, ele realmente teve um grupo, e Jesus disse que foi o Pai que lhe deu, confiou a ele não vai perder, ninguém vai arrebatar da mão dele, né, etc. Então, só para vocês entenderem como é difícil o homem, né, receber a palavra que Deus fala através do canal. Aí você vê, né, olha a dificuldade, vamos voltar para o Velho Testamento, olha a dificuldade do povo de Deus, do Velho Testamento, aceitar que Moisés era quem falava a palavra de Deus, né, da boca de Deus. O própria irmã dele, Miriam e Arão, perguntaram, mas não é possível? Você está monopolizando, né? Deus só fala por Moisés? Não é possível, Deus também fala por nós. Quer dizer. Então, os homens não conseguem identificar que esse é um canal por meio do qual Deus fala. E o pior ainda está para acontecer, né? Quando chega na rebelião de Corá e Datã e Abirão, olha só, Corá falou assim para Moisés, todo o povo é santo, cada um aqui é santo, por que você se faz mais do que os outros? Na verdade, você quer ser o quê? Você quer ser o único, o melhor? Você é o melhor que todos? Você é o mais santo de todos? Aí os Datã e Abirão, pior ainda, falaram assim, você está querendo ser príncipe sobre nós.
Quer dizer, então o inimigo de Deus sempre ataca, né, o canal pelo qual Deus fala e pelo qual Deus faz a sua obra, né, para tirar, né, o mérito dele, né, dizendo que ele tem ambição, ele quer estar acima dos outros. O mesmo aconteceu com Neemias, vocês se lembram? Neemias, né? Neemias, ele foi muito firme, resoluto, determinado para restaurar os muros de Jerusalém, porque o templo já foi restaurado, mas os muros, irmão, para mim, os muros representam restaurar, né, a aceitação da palavra profética, Sim, né? sim, Então, sim. o templo foi restaurar a visão da igreja, a visão do corpo de Cristo. Mas, na maneira prática, ainda sem os muros, sem a aceitação de que a palavra de Deus é a única que governa a igreja, que dá direção para a igreja, que são os muros de Jerusalém, você ainda não tem ordem em casa, né? Então, assim, Neemias, né, ele não temeu Sambalate, Tobias, Rezém, todos os inimigos com muita perseguição, muita dificuldade, né? Tal. Mas quando os inimigos viram que não tinha mais como lidar com Neemias, aí vieram com essa acusação mais séria, né? Trouxeram uma carta aberta para dizer para o povo de que Neemias, ele tem ambição, ele quer ser o rei dos judeus. Quer dizer, então todos eles apelam para o mesmo ponto, mas eu quero deixar claro para os irmãos que as pessoas que o Senhor usa como canais, pode ter certeza, ele não vai usar um canal que não tenha esse assunto de ambição tratado, né? Moisés, aos 40 anos de idade, não podia ser usado como canal. Ele ainda tinha ambição, ele ainda se achava capaz, ainda era poderoso, né, na palavra e também nas obras, né, mas aos 80 anos de idade ele já não tinha mais esperança nenhuma, né, ele já estava velho, já estava sem poder na palavra, era pesado de língua, pesado de boca, nessa hora que Deus quer usar, né? Então pode ficar tranquilo, queridos irmãos, se Deus escolhe, ele tem razão de escolher, né? Ele escolhe alguém que vai falar fielmente a sua palavra, porque se o canal de Deus não fala fielmente a sua palavra, essa palavra não surte efeito nenhum. Essa palavra não vai criar nada, né? Não será a ordem de Deus para trazer existência às coisas que não existem. Por isso, irmãos, é muito importante a gente voltar para esse princípio, né? E, graças a Deus, o Senhor nos levou para esse ponto, e eu espero que nós já chegamos nesse ponto, não percamos isso, não vamos voltar atrás, né, para fazer tudo a perder, né? Esses 19 séculos de degradação teve essa razão de ser, e a gente não quer perder isso, nós vamos daí para frente, certo? Amém. Amém. Isso mesmo, existe uma grande dificuldade, né, de crer que o enviado de Deus está entre nós, né? E não crer nisso, mediante todos esses versículos que o irmão Pedro nos mostrou ali em João, até o capítulo 10, essa passagem de Moisés, né, de Miriam e Arão, de Corá, Datã e Abirão, mais Neemias, isso mostra que não crer no enviado de Deus traz uma degradação tremenda, né? E a obra de Deus, ela fica improdutiva, ela fica imobilizada. Então, quando a gente toca nesse ponto, que a gente vê a realidade dessa palavra, de crer no enviado, de crer nessa palavra, a gente pode dar liberdade para o Senhor fazer o que Ele quer fazer, né? A gente dá liberdade para o Espírito, né, se movimentar, fazer a obra de Deus. Isso é maravilhoso, o momento que nós estamos vivendo, né? Graças ao Senhor que o irmão Pedro, ele insiste, né, que ele é fiel ao Senhor, é também um fiel transmissor, idôneo em transmitir o que o Senhor tem revelado para ele, porque isso vai nos tornar a igreja de Filadélfia, vai fazer de nós essa igreja desejável. Aleluia. Amém. Amém. Porque o inimigo ele é sagaz, né? Ele sabe que foi isso que causou a degradação da igreja, e ele vai atacar e vai tentar o que ele puder para impedir que esse princípio vá adiante, né? Mas nós somos pela palavra profética, né? Nós cremos que o Senhor tem um falar,
tem os seus bicos de ouro e que assim vai fluindo esse azeite para edificar a igreja, né? Isso que vai trazer, isso que traz prosperidade, que traz avanço. Porque sem essa palavra, você cria margem para ter muitas palavras. Aí vai ter muitas obras paralelas, por mais que faça alguma coisa para Deus, mas não tem essa, não tem unidade, né? Como aquele laser colimado, né? Aquela palavra. Mas o Senhor tem pressa, o Senhor está voltando. E o que a gente tá vendo, está provando, é que essa palavra, no mundo todo, uma só, irmãos, todo dia lá, fazendo a imersão, naquele mesmo dia, indo para as ruas, usando aquela mesma palavra. Irmãos, isso está trazendo milagres, isso está trazendo avanço, igrejas edificadas, famílias. E quando a gente vê isso, a gente cria muita esperança que o Senhor, de fato, está voltando nos nossos Amém. dias, né? Então, irmãos, vamos avançar com essa palavra e vamos seguir com esse princípio, né? Amém. Geralmente são os adultos que não criam, né? O adulto da idade de Moisés ou do Senhor, né? Sempre tem alguma coisa de ambição. O Israel viu os milagres de Deus através da palavra que Moisés falava. Israel viu os milagres que Jesus fazia através da palavra que ele falava. Nós hoje estamos, Neemias, nós hoje estamos vendo aquilo que o Senhor está fazendo por meio da sua palavra. A gente precisa realmente ser como crianças, né? Ser simples, porque se a gente tem alguma ambição, não aceitar. É que talvez você poderia fazer melhor, ou você também não pode ser exclusivo, né? Essa é a grande engano de Satanás. Mas a gente tem que lembrar que Satanás também não reconheceu o Filho de Deus, certo? Está dentro dele. É a natureza de Satanás questionar a ordem de Deus, né? Então o canal de Deus. A gente tem que tomar isso, a gente de pavor de entrar nessa situação de não crer. Eu também fiz questão de mostrar que Jesus, né, depois de ressurreto, ele quis mostrar, ele quis deixar os discípulos, né, terem clareza de que a presença dele agora é por meio da sua palavra, né? Porque agora ele se tornou ele se tornou o espírito que dá vida, ele se tornou o espírito da verdade e ele pode aparecer ou não aparecer através do seu corpo, né, de ressurreição. Quer dizer, então ele apareceu algumas vezes aos discípulos por misericórdia, para mostrar para eles que ele agora tem um outro corpo, o corpo da ressurreição. Ele podia aparecer e não aparecer, mas ele aparecendo, em geral, os discípulos não o reconheciam, porque a sua configuração, sua fisionomia mudou. Não era mais a mesma fisionomia de quando estava em carne. Agora ele estava com outro corpo, o corpo de ressurreição. E então não é a presença física que fazia diferença, é quando ele falava. E toda vez que ele falava, né, por exemplo, no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, quando Jesus passou a falar com eles, expondo as Escrituras, eles não sabiam que era Jesus, mas ardia o coração deles Amém. enquanto Jesus falava, né? Depois é que descobriram que é Jesus. Então eu quero deixar, né? Deixar claro que esse é um treinamento que Jesus estava fazendo, de que agora a presença de Jesus estava na sua palavra, né? Quando também no mar do Tiberíades, né? Quando Jesus apareceu, Pedro e mais 6 outros discípulos voltaram preocupados com seu sustento para a pesca, né? E não pegaram nada a noite inteira. Quando Jesus apareceu, disse, né, lança a rede do lado direito do barco. Quando eles fizeram isso, né, João imediatamente falou, é o Senhor. Aí Pedro foi a nado, correndo até o Senhor, e Jesus já havia preparado pão e peixe assado, já em cima da brasa. Quer dizer, Jesus, né, mostrou para eles que a presença física dele, a aparição dele, né, não quer dizer nada, mas é a palavra. Quando ele fala e a palavra sucede, a palavra acontece, porque a palavra é uma ordem, tem poder, né? E aí, então, finalmente, Jesus ascende ao céu, né,
publicamente, diante dos olhos dele, e só vai aparecer mesmo, né, quando Pedro passa a ter, né, ser esse canal de falar a palavra de Deus, que representa a própria presença de Jesus, né? E no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, né? E os moradores de Jerusalém, que estavam, né, reunidos em uma festa, e ficaram atônitos por causa da pregação dos discípulos, os 120 galileus, falando em outros idiomas, né? E Pedro, então, levantou-se com os outros 11, mas quem era o porta-voz era Pedro, apesar de serem 12, os 12, mas Pedro era o canal, né, pelo qual Deus falava. Então, irmãos, hoje é mais do que claro, eu mostrei também em Hebreus 11, versículo 3, que Deus formou esse universo pela palavra, né? De modo que o invisível, não, o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que não aparecem, quer dizer, das coisas de Deus, né? Sim. E as coisas passaram a ser, as visíveis apareceram, né? Então, a palavra de Deus é que faz tudo, faz tudo. Então, hoje, nós temos que crer, irmãos, a palavra de Deus continua fazendo a obra de Deus, só que, irmãos, a palavra de Deus não vem num megafone do céu, né? A palavra de Deus vem através de um canal humano, e esse canal humano precisa ser muito fiel em transmitir exatamente o que ele falou, né? Por isso, irmãos, eu, para fechar nessa comunhão, deixar claro que Atos 2:42 deixou um modelo para a verdadeira vida da igreja prosperar. Como a vida da igreja vai prosperar? E perseveravam, vou usar a versão King James atualizada, e perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, então, a vida da igreja tem esse modelo tão simples, simples. Os homens complicaram, né? É muito simples. Com que simplicidade? Irmãos, é a palavra profética. A palavra dos apóstolos, o ensino dos apóstolos aqui é a palavra de Pedro. E Pedro profetizava a revelação que lhe é dado. O Senhor, Deus colocava a palavra na sua boca e ele profetizava. Então, essa palavra era o ensino dos apóstolos e a igreja, que cabe à igreja fazer o quê? Não é a igreja agora tem outros profetas para acrescentar outros ensinos, não. Cabe à igreja, né, o papel de comunhão, ter comunhão em cima do ensino dos apóstolos. E, graças a Deus, aí sim resulta uma vida da igreja, né, no partir do pão e nas orações. A igreja segue tudo, né, movidos pela palavra profética. O ensino dos apóstolos é a palavra profética e a igreja usa essa palavra para ter comunhão, né, e o que vem a seguir é a vida da igreja com o partir do pão e as orações, né? E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Graças a Deus o Senhor nos restaurou sem nós percebermos, o Senhor nos levou para esse ponto. Hoje nós temos a palavra profética, nós temos a imersão na palavra, nós temos os nossos adolescentes fazendo transcrição, né? Dormem com Deus, acorda com Deus, imerso nessa palavra, inculcam a palavra, né? E isso tudo está fazendo o quê? Trazendo realidade, né? A verdade está sendo constituída na igreja. E como resultado, também hoje está acontecendo a mesma coisa. Como resultado qual é? Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amém. Né? Graças a Deus, nós estamos contando com a simpatia do povo, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É isso que está acontecendo. Os adolescentes conseguem trazer 10 pessoas novas, 15 adolescentes novos, chegam a trazer até 50 pessoas novas, sabe? E nós estamos nos empenhando a envolver toda a igreja para cuidar deles, né? Envolvendo os intendentes, os mais maduros, envolvendo os jovens capitães, envolvendo os irmãos e irmãs, rede de cuidado, né? Para nós
toda a igreja sendo envolvida para quê? Para cuidar dessas pessoas que são trazidas principalmente pelos nossos adolescentes e os adjacentes, né, os que vêm através dos adolescentes. Irmãos, e nós estamos realmente tendo dia a dia, né, número de pessoas, né, acrescentados a nós de uma maneira sobrenatural, sabe? Essa é a vida da igreja. O modelo está ali, está logo no começo. Atos 2:42. E nós complicamos tudo, né? Então, vamos voltar para esse princípio, não é isso? Vamos voltar para esse princípio. Amém. Amém. Esse princípio restaurado nos traz para essa esfera de Filadélfia, né? Tudo que nós temos visto acontecer, né? Um excelente modelo que é a região 6, né? Eu tive a oportunidade de participar da comunhão antes de ir para a África, ali na África com eles, ver testemunho de todos os irmãos ali, do que o Senhor está fazendo por meio da palavra, né? De movimentar toda a igreja, de revitalizar, né? Casa Kids, adolescentes, casa de capitães, né? A intendência dando suporte, né? Mas essa central de apacentamento, isso fecha o ciclo e nos torna essa igreja desejável. Isso é maravilhoso o que o Senhor está fazendo, né? Ver o trajeto que o Espírito nos conduziu até aqui, nos dando cada ferramenta para hoje ver tudo funcionar, né? Em harmonia, com inclusão, com alegria. É maravilhoso esse viver de Filadélfia, esse viver da igreja que nós estamos tendo hoje. É um viver da vida da igreja em ressurreição. É maravilhoso, excelente. Nos deixa muito felizes. Nosso Senhor Jesus. Amém. É a vida da igreja dos sonhos de Deus, né? Todos são sacerdotes, todos servem ao Senhor. Bem diferente daquela realidade de Sardes, do clero, né? Diferente dos leigos, uns escutam, outros falam, mas não, né? É uma vida da igreja que todos estão empregados, todos têm sua função, desde os mais novos até os mais velhos. Nós estamos provando isso, né? Isso é maravilhoso. Nesse final de semana da Conferência das Tropas e Capitães, provamos isso, né? Desde os mais novinhos ali, na mesma reunião, fazendo imersão, gritos de guerra, e fizeram Family Mission, Vem Ver, outros mais velhos fizeram comportagem, e os da intendência também deram um grande suporte, né? Foi maravilhoso ver lá em São Paulo, né? Alguns presbíteros da igreja lá servindo no estacionamento, né? Manobrando os carros, e tinham até capitães lá que iam servir, eles falaram, não, vão lá para o evento é de vocês, deixa que a gente cuida, deixa que a gente cuida. Isso é maravilhoso, irmãos, é a vida da igreja que Deus sonhou e que nós conseguimos, né, essa palavra, nós estamos provando, né? Vem ver, vamos provar, é isso. Amém. Amém. Irmão Pedro, quer concluir? Quer falar mais alguma coisa? Só para finalizar, né, 1 Coríntios 14, eu mencionei que os profetas não foram desempregados, não, né? No capítulo 14, versículo 29, diz assim, tratando-se de profetas, porque aqui já são pessoas que têm ministério de profetas, né? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E versículo 31, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem a ser consolados. Então, aqui tem duas espécies de profetizar aqui, né? Então, graças a Deus, hoje, sem a gente perceber, o Senhor nos trouxe esse modelo, né? Que modelo é esse? Graças a Deus que não temos mais um modelo, né, de um pregador falando 2 horas e todo mundo ouve nas reuniões normais da igreja. Porque as reuniões normais da igreja são para comunhão sobre o ensino dos apóstolos, né? Então, o que acontece? Os irmãos, então, pegam a imersão, né? Ou a própria anotação, né? Ou até mesmo a transcrição, ruminam em cima, tem comunhão em cima dessa palavra, né? Não é só imersão, eu acho que tem que ter um pouquinho mais conteúdo, mas a anotação, tal, e aí todos, então, começam a entrar com pequenos grupos, como é que fala? Vão
vão destrinchando, né? Destrinchando as riquezas recebidas, né? Porque cada um experimenta de uma forma e a gente juntando dá uma riqueza maravilhosa, né? Então, todos começam a falar e depois, né? Quem tem sentimentos e vai lá na frente e fala, aí todos podereis profetizar. E eu sei que, né, todo mundo profetiza de uma maneira curta, então dá oportunidade de até 10, 20, 15, 30, né, profetizarem as suas experiências, os seus sentimentos, o que ele ganhou, tal, tal. E aí nós podemos ter 2 ou 3 profetas, né, que têm realmente um dom especial, que tem mais maturidade, consegue captar, né? Não é inventar outra mensagem, mas é captar o sentimento, né, do Senhor na palavra, né, e ajudar os outros a aprofundar um pouco mais, ver realmente, né, aquilo. E é interessante que quando a palavra vem de Deus para executar a obra de Deus, a palavra é operacional. A palavra não fica uma doutrina, não fica uma teologia. A palavra dá para operar, né? A palavra, como os irmãos falaram, né? Parece que arde o coração e você quer executar, né? Você quer executar a palavra, sabe? Essa é a diferença da palavra profética ou de uma bela mensagem somente, né? Então, nós queremos operar, operacionalizar, queremos colocar em operação e a obra de Deus, então, acontece, tá? Então, eu só queria fazer essa última observação. Amém. Nos gritos de guerra, né, irmão Pedro, do domingo, antes da reunião, teve vários gritos de guerra, né? É a comunhão do ensinamento dos apóstolos também. E a gente viu que todos eles ali, que aqueles adolescentes sabem de cor, não sei nem como, eles sabem tanto, né? Eles revisaram todas as palavras, né? Eles tinham todo aquele conteúdo neles. Então, essa comunhão realmente ajuda a gente a manter, extrair riquezas e tal. Quem observa bem de perto vê que são riquezas fluindo para cada um de nós. Muito bom, muito bom. Então, os gritos de guerra, né, de cada semana, eu acho muito importante, né, né, porque os gritos de guerra nos ajudam a realmente inculcar mais a palavra, Sim, nos ajudam a receber mais a palavra, tá? Mas eu não estou com isso anulando, né, os gritos sim, de guerra de outras semanas, porque tem sim. muitas riquezas que é bom a gente estar sempre lembrando, né? Tem Uhum. muitas riquezas que o Senhor nos deu e sempre lembrando, não, pelo amor de Deus, eu não estou proibindo, não, né? Nós temos tanta riqueza, né? E nós devemos aproveitar e inculcá-la no nosso coração, né? Então, Amém. agora, né, André, para finalizar, vamos pedir para quem fazer oração. Olha, eu ia falar para o Marcelo, né? Já que ele saiu do fundo do poço, hein, Marcelo? Que tal fazer uma oração pela audiência, com a tua experiência aí? E o Bruno Amém. aí sustentando também. Amém. Senhor Jesus, ó Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós somos muito gratos a Ti. Amém. Amém. O Senhor está nos tornando uma igreja desejável, Amém. Amém. viver na Amém. realidade de Filadélfia. Ó Amém. Senhor Jesus, queremos seguir Amém. esse princípio, Senhor. Queremos Sim. reconhecer teu canal e queremos Amém. repetir a tua palavra com fidelidade, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, abençoa a tua Amém. igreja, possamos Amém. avançar juntos, como um só Sim. povo, um só exército, Amém. Amém. marchando para frente, que nós Amém. queremos trazer de volta. Ó Senhor Jesus, Amém. Amém. abençoa cada Amém. um que está ouvindo, que essa palavra Amém. possa frutificar no coração de cada um. Amém. 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 Ótimo. Muito, Maravilhoso. muito Aleluia. obrigado, Bruno. Muito obrigado, Marcelo. Amém. Obrigado, André. Obrigado, Ó, irmão Amém. Pedro. Obrigado, irmão obrigado, Pedro. Amém. todos os Boa noite a irmãos, todos os todos. irmãos. Obrigado, Amém. Boa irmãos. Até noite. Foz. Até E Foz. Tá. nós amanhã estaremos indo para Foz. Amém. Amém. Aleluia. Amanhã, quer dizer, Amém. no dia que vocês ouvirem, né, essa live, nós já estaremos em Foz. Amém. 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 Ótimo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.